Porque se a minha casa não tiver em ordem, não tem como eu agradar a Deus. Amém? Vamos aqui então no tema da campanha. Estamos aqui, Mateus 6. Quero deixar aqui o 32, né? Todo mundo já sabe de coisa salteada, né? Mas buscais primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Né? Jesus, né, já deixou para nós bem claro, para nós buscar primeiro a Ele. As outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Quero voltar aqui atrás também, Mateus 19. Né? Não ajunteis tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas juntais tesouro no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Esse é o maior perigo, né, que nós atravessamos. Esse é o perigo que, se eu não estiver buscando o Senhor, pedindo a Ele o entendimento, pedindo a Ele a misericórdia, né, para Ele ter misericórdia da minha vida, eu coloco as coisas desse mundo em primeiro lugar. Muitas das vezes nós falamos com Deus, passamos promessas e às vezes não cumprimos. Né? Às vezes nós queremos fazer com Deus, né, como se Ele fosse um mecanista, que gosta de fazer barganha. E às vezes, se eu não tiver muito cuidado, eu faço barganha com Deus. Né? Às vezes eu quero falar, Senhor, se o Senhor fazer isso para mim, se o Senhor, vou citar bens materiais, se o Senhor me deu um carro, Senhor, eu vou nos cultos, vou ajudar, vou fazer isso, faça aconteça. Aí eu peço isso, Senhor, naquele momento ali eu estou com o meu coração, né, ardendo, pedindo ao Senhor, que o Senhor me concedesse essa bênção. Aí o Senhor, pela infinita misericórdia dele, Ele vai me concede. Aí quando chega determinado tempo, às vezes eu recebo a bênção e às vezes nem agradeço o que Deus fez por mim. E foi Deus que me deu. Né? Às vezes eu já não quero mais fazer certas coisas, né? Porque quando o Senhor dá uma bênção para mim, o adversário não fica feliz. Ele vai armar uma cilada. Né? Ele vai ter livre de armadilha. O inimigo sempre está fazendo armadilha para nós. Né? Porque nós sabemos que tem o Deus, o nosso Deus nós servimos, e tem o inimigo. É o inimigo da nossa alma. Ele quer nos atragar de qualquer forma. Então ele fica 24 horas, né, a derredor, procurando uma brecha para que ele venha nos atingir. Né? Aí o que ele pode armar para mim? No dia do culto, né? Ele bota um desânimo, aí eu não venho. Né? Aí, muitas das vezes a gente deixa de vir para a casa do Senhor, deixa de prostrar diante do Senhor para se prostrar diante de uma televisão. Né? Se prostra lá no sofá, vai ver uma televisão, às vezes vai para a beira da rua, conversar com alguém, aí o inimigo é sujo, ele usa aquela pessoa, né, que às vezes não está com a mesma fé que você está, começa a criticar, começa a apedrejar alguém, quando pensa que não, você está fazendo a mesma coisa. Em vez de você estar ligado, né, no Senhor, você está fazendo a mesma coisa que o ímpio faz. Porque o adversário ele usa o ímpio lá também para vir com conversinha, às vezes até para tirar da nossa boca mesmo, para ver o que nós fazemos. Para ver se vamos ver se ele é aquilo que ele faz mesmo, que ele fala, né? Ele é o servo de Deus. Porque o servo de Deus não pode ficar com palavras tortas. Não pode ficar, né, cocheando em dois pensamentos. O nosso pensamento tem que estar 24 horas ligado no Senhor, pedindo a misericórdia. Quando a Bíblia relata para nós orar sem cessar, não é para mim ficar gritando aqui,
lá na rua, para tudo que é lado, para os outros ouvir que eu estou orando, para os outros saberem que eu estou orando, para as pessoas saberem que, né, ele ora, fulano é crente, ora sem cessar. Não é assim. Sem cessar, mas no nosso pensamento. Temos que orar assim, temos que pedir, mas também tudo ao seu momento certo. Mas a oração sem cessar que fala, nós estamos andando, estamos às vezes até conversando com uma pessoa, nós estamos ali orando. Quando às vezes nós ouvimos algo que não é agradável aos olhos do Senhor, aquela pessoa está falando, você está dizendo, eu te repreendo em nome de Jesus. Mas não precisa de eu falar, de eu usar minha voz para dizer para aquela pessoa que eu estou repreendendo ele. Você vai repreendendo em pensamento e o Espírito Santo de Deus vai agindo. Né? O Espírito Santo de Deus age. Eu falo com vocês com experiência própria. Quantas vezes o inimigo arma cilado para mim, já arma quase todo dia. Eu sempre peço, Senhor, tenha misericórdia de mim. Me ensina eu travar minha boca. Deixa eu ficar mais quieto, que eu não venho falar aquilo que não convém ao Senhor. Aí o inimigo arma, as pessoas vêm, eu vou repreendendo em pensamento. E pela honra e a misericórdia do Senhor, o Senhor tem atendido às minhas orações. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, quando falando em Mateus fala, para nós não juntar tesouro aqui na terra, porque aonde estiver o meu tesouro, ali está meu coração. Ele não falou para nós que nós não podemos ter, né, a nossa casa, né, os nossos bens que o Senhor nos permite, porque se não fosse isso, ele tinha falado aqui, buscar primeiro o reino de Deus, depois as outras coisas vos serão acrescentadas. Né? Ele fala primeiramente, no versículo 9 aqui em diante, para nós não juntar tesouro na terra. Então nós temos que pedir ao Senhor sabedoria e entendimento, para que nós não venhamos ter que ficar com a nossa mente turbada. Porque se eu for olhar, eu vou ficar turbado, mas se não é para me juntar tesouro, como é que o Senhor vai acrescentar na minha vida? Aí eu vou ficar aquela pessoa preguiçosa. Eu não vou querer nem trabalhar mais. Né? Aí a Bíblia fala, se você não trabalha, é melhor que não coma. Como é que fica? Então, a Bíblia, meus irmãos, é o manual da nossa salvação. É o manual que vai nos conduzir até o céu. É essa aqui que o Senhor deixou para nós. Mas para nós andarmos de acordo com essa palavra aqui, não é fácil. Mas também não é impossível. Primeiramente, nós temos que ter, né, a humildade de se prostrar diante do Senhor e pedir Ele sabedoria. A humildade de ouvir aqueles que às vezes têm mais capacidade dentro da palavra que a gente. Quantas vezes a gente aprende com o irmãozinho, né, que foi dito aqui domingo, pessoa que não sabe nem escrever o seu próprio nome, a gente aprende com ele, né? Dá uma lição de vida na gente, né? Como foi dito aqui domingo, aquele culto, meu irmão, foi um culto para quem estava ligado, meus irmãos. Deus estava falando claramente conosco. Deus falou claramente comigo. Deus falou comigo, falou hoje desde o início desse trabalho. Oh, meu Deus. Né? O que o Senhor não está falando? Falou aqui sobre Jeremias, Ezequiel, profetizar sobre os vales de ossos secos. Será que eu estou profetizando? Quantos ossos secos tem, meus irmãos? Precisando de ouvir o nome de Jesus, precisando de uma oração minha, precisando da oração da igreja, precisando da unção, da união. Nem foi feita aqui, a coisa mais bonita que foi feita aqui hoje, que Deus usou, Deus impulsionou a missionária para que cada um expressasse aquilo que estava dentro de você. Aleluia. Né? Cada um colocou a sua família, e também quem estava ligado, nós não pedimos só para a nossa família materiais, nós pedimos para a família espiritual também, que nós aqui somos uma só família, nós somos membros, né? Membro do corpo de Cristo. Então, meus irmãos, quando nós intercedemos ao Senhor e colocamos com fé, nós falamos do fundo da nossa alma, pode ter certeza que o Senhor acolhe as nossas orações. O Senhor vê, né? Ele está lá de cima, Ele contempla tudo aqui na face da terra. Ele sabe do meu pensamento, Ele sabe do que eu desejo, Ele sabe do que eu preciso, Ele sabe do que você precisa, sabe que a sua família precisa. Eu estou aqui agora, eu não sei o que minha família lá fora está precisando, né? Meus filhos estão aqui quase 800 quilômetros, 700 e poucos quilômetros daqui lá onde eles moram.
Eu não sei nesse momento como é que eles estão, mas Deus sabe. Amém. Glória a Deus. Deus está contemplando eles lá. Aleluia. Né? E o que é a minha obrigação como servo de Deus, como homem de Deus que estuda a palavra, que busca a palavra? É prostrar meu joelho e fazer que nem João fazia. Pedir para os meus filhos. Eu não sei o que ele está fazendo, Senhor, mas se ele tiver de pecado, o Senhor perdoa. É assim que João fazia, né? Então está tudo aqui o manual para nós. Se nós quisermos servir a Deus verdadeiramente, nós temos que andar de acordo com a palavra do Senhor. Buscando dentro da Bíblia. É o nosso manual de instrução para servir a Deus. Deus ele é tão infinito e maravilhoso conosco. Né? Nesse culto de hoje aqui, né? Estamos aqui em número, parece pequeno, né? Parece pequeno, né? Mas é um número grande, porque a palavra de Deus já diz, nós estamos aqui no lucro. Jesus diz, onde tiver 2 ou 3 reunidos, em verdade, meu nome é Deus. Então o Senhor está aqui, né? E nós estamos maravilhados, nós estamos sendo abençoados, agraciados, nós estamos muito mais de quantas pessoas nós estamos aqui, né? E aí a pessoa mais importante é o Espírito Santo do Senhor, que está aqui passeando. Né? O Espírito Santo do Senhor está aqui comovendo a cada coração, né? Colhendo os seus pensamentos, né? Quantos de nós nesse dia de hoje passamos às vezes por luta, provações, dificuldades, né? Às vezes fomos tentados por algo, né? Da força maligna, né? Para que venha nos tirar, nos desconcentrar do amor de Deus, da palavra de Deus. E mesmo assim, né? O Senhor nos impulsionou e nos deu força, e aqui nós estamos para agradecer ao Senhor por todos os feitos que Ele tem feito na minha vida e na sua vida. Né? A palavra diz também, dentro da palavra de Deus, que está escrito, né? No livro do Salmo, que darei eu ao Senhor pelos todos os benefícios que tem me feito. O que eu dou para o Senhor pelos benefícios que o Senhor tem me feito? Né? É o culto de adoração. Eu apresento ao Senhor, né? Os louvores que nós louvamos aqui, que os irmãos louvou, os irmãos, né? Esse é o culto de ação de graças que estão apresentando ao Senhor, pelos benefícios que o Senhor tem me feito, que tem feito por cada um de nós, né? Quantas vezes nesse momento gostaria, às vezes, de estar sentado dentro de um templo, adorando ao Senhor, e não pode, né? Às vezes tem muitos lá no leito dos hospitais, muitos estão lá, né, atrás das grades, muitas vezes estão acamados em cima da cadeira de roda, em cima da cama, não tem força, não tem condições. E às vezes ele tem vontade de vir. E às vezes eu, né, com toda a força, toda a saúde, às vezes tem dia que eu venho pela misericórdia, né? Porque às vezes nem quero vir. Mas é nesse momento nós temos que pedir ao Senhor, né, força, ânimo. Senhor, me dá ânimo, me dá coragem. Eu preciso de adorar a Ti. Só o Senhor merece toda a honra, toda a glória. Deus maravilhoso, aleluia. Então, meus irmãos, é momento, nós estamos atravessando um momento ultimamente de nós se preocupar mais com as coisas lá de cima, né? É um louvor que eu lembro que a minha avó sempre louvava, né? Buscais as coisas lá do alto, né? Que Jesus já se aproxima. Aleluia. Então, que eu estava dizendo que nós não podemos deixar de buscar as coisas terrestres, mas primeiramente está escrito aqui, né? Buscar primeiro o reino do céu, buscar primeiro a Deus, porque hoje, esse momento eu estou aqui, daqui 1 minuto, 2 minutos, eu não sei, só Deus sabe, né? O que pode acontecer comigo. Eu posso estar falando aqui agora, já posso cair aqui. E dependendo do jeito que eu tiver, às vezes vocês estão me vendo aqui, limpo, a roupa limpa, vestido aqui, por fora. Se eu não estiver limpo por dentro, não vai adiantar nada eu estar aqui com essa Bíblia aberta e estar aqui na frente desse público diante de vocês. Porque o Senhor, Ele é conhecedor de todas as coisas. O Senhor conhece nosso íntimo e nosso interior. Eu tenho uma maneira de dizer que o Senhor nos conhece, Ele sabe do nosso pensamento antes de nós pensar. Antes de nós pensar, o Senhor já sabe o que eu vou pensar. Por que Ele sabe? Porque Ele é o nosso Criador. É Ele que me criou, Ele me fez. Aleluia.
minha vida está na mão dele. Eu sou dependente de Deus. Eu dependo de Deus em todo momento da vida, em tudo, né? Porque se não for Deus na minha vida, eu se torno uma folha seca, que vai aonde o vento quer. E a folha seca nós sabemos, né? Quando o vento pega ela, ela não tem destino. Fica vagando para lá e para cá, lá e para cá, né? E o homem sem Deus é comparado com essa folha seca. Então nós temos que ter Deus na nossa vida, buscar a Deus acima de todas as coisas, né? Os mandamentos, né? Que Deus nos deixou para nós, né? Amar a Deus em todas as coisas, honrar teu pai e tua mãe, né? Amar o teu próximo como a ti mesmo. Falar que ama a Deus acima de todas as coisas, todo mundo fala, né? Mas será que eu amo a Deus acima de todas as coisas mesmo? Porque quando às vezes vem a dificuldade, né? Vem a dificuldade em nossas vidas, vem as lutas, e pode ser uma provação também, de Deus provando, para ver se eu amo Ele mesmo. Aí eu vou desistir, vou parar de caminhada. Aí eu vou querer parar da caminhada, eu vou parar para quê? Por que eu vou parar? O que Deus fez contra mim, para mim largar o caminho do Senhor? Por que eu vou abandonar a casa do Senhor? Porque sempre Ele só faz o bom, só faz as coisas de bom para mim, né? Às vezes sou eu que não estou fazendo aquilo que Ele pediu para que eu fizesse. Às vezes eu falo, mas não faço. Às vezes eu prometo, mas não cumpro, né? A palavra de Deus fala, antes de prometer e não cumprir, é melhor, né? Que não prometa, melhor que não prometa nada. Porque se prometer, tem que cumprir. Jesus já deixou tudo certo para nós. A palavra de Deus está aqui, ó. Se eu começar a meditar, não precisa de eu saber de cor de Gênesis Apocalipse, não. O principal que Jesus disse, se eu conseguir fazer 3 dos 10 mandamentos, se eu conseguir fazer 3, né, é pela misericórdia do Senhor. Porque amar o próximo a nós mesmos não é fácil, não, meu irmão. É difícil. E esse mandamento é um dos mandamentos que eu acho difícil, pastor. Eu amar o Senhor como eu amo a mim mesmo. Eu amar o pastor como amar a mim mesmo. Para mim conseguir isso, é só pela graça e infinita misericórdia do Senhor. Aleluia. Eu tenho que buscar muito de Deus, né? Porque se eu amo o meu irmão, se eu ver que ele vai cair no precipício, eu falo, meu irmão, vem cá, você segura ele, não vai deixar cair não, ó, você vai cair ali, você não pode. E muitas das vezes a gente olha para alguém, né? Quando as pessoas nos ferem, nos machuca, às vezes com uma palavra, dá uma palavra para a gente que machuca, a gente fala assim, vou te entregar na mão do Senhor, o Jeová vai tomar conta de você. Será que eu estou amando ele? Será que eu vou falar, Jeová, toma conta de mim, eu vou te entregar na sua mão também? Eu errei aqui, eu fiz isso contra o meu irmão. Será que eu estou amando meu irmão dessa forma? Não estou não, né? O pastor gosta muito do apóstolo Paulo, também gosta muito do texto de Paulo também. Meu irmão, a conversão de apóstolo Paulo não foi fácil, não. Aquele homem, ele era perseguidor e depois foi perseguido, né? Por aí, olha o que ele não passou o ministério dele, né? O homem que batia, que perseguiu os homens de Deus, depois foi perseguido, foi preso, foi desacreditado. Até aqueles que viviam do lado dele não acreditavam nele mais. Ele ficou desacreditado, né? Então, meus irmãos, a conversão de apóstolo Paulo, trazendo para os dias de hoje, não é diferente. Quando a pessoa olha para mim, olha para o Zezinho, né, eu vou citar, desculpa ele falando assim, porque alguém que já viu nós lá fora, do outro lado da nossa vida, né, do outro lado da moeda, vai olhar para nós e vai assim, como é que ele está agora? Está se achando, né? Daqui a pouco fala na rua de novo. É assim que os outros falam. E às vezes, se eu chegar e falar de Jesus para alguém, de mim, se eu for chegar e falar de qualquer maneira, eu posso quebrar minha cara. O que eu tenho que fazer? Antes de eu falar do amor de Deus na minha vida,
eu tenho que ter o brilho do Espírito Santo em mim, porque o Espírito Santo vai e nos conduz. Aí quando eu falo, o Espírito Santo de Deus age. Porque se eu for agir de mim mesmo, eu vou azedar o negócio todinho. Vou azedar tudo. Por quê? O meu passado, né, me condena. Mas o meu Jesus me salvou no meu presente. Ele salvou você também. Né? Que às vezes, o apóstolo Paulo também era isso. O passado dele condenava ele. Né? A Bíblia, eu não consegui achar até hoje, onde fala do espinho. A Bíblia fala que Paulo tinha um espinho na carne. Né? E quando ele orou a Deus 3 vezes, a oração de Paulo, meus irmãos, é a oração que eu falo: Senhor, me perdoa pelas minhas faltas, não deixe que o meu passado venha me perseguir. Né? Então Paulo, ele sofria, ele tinha um sofrimento que só ele sabia. Né? Mas quando ele orou a Deus, que Deus falou para ele: a minha graça vos basta. E assim é comigo e com você hoje. Quando o inimigo estiver usando, né, as flechas, né, para nos atacar, às vezes nos confrontar, nós temos que lembrar dessa palavra que Paulo recebeu de Deus: a graça do Senhor me basta. O resto, né, não me pertence mais. O meu passado não me pertence mais. A minha vida agora está na direção do Senhor. Né? Então é isso que o Senhor requer de mim, requer de você, requer da igreja, requer do povo. Deus maravilhoso. Né? Que nós vivemos um evangelho, nós falamos do amor de Deus, mas com sinceridade, com honestidade, né? E com confiança. Nós temos que ter certeza e confiança nesse Deus que nós servimos. Tem dia que eu fico pensando, meditando: se viesse, vai chegar dias difíceis, nós não vamos poder carregar isso aqui. Nem não sei se nós vamos estar aqui, mas nem os jovens estão por aí, só Deus sabe esse momento. O dia que for recolher essa palavra aqui, essa Bíblia, e não poder mais falar do amor de Deus, muitos vão negar o amor no nome de Jesus. Muitos vão negar. Eu falo que vai negar porque nós já temos exemplo dentro da Bíblia. Pessoas que andou junto com Jesus Cristo, viu o milagre de Jesus Cristo, participou do milagre de Jesus Cristo, negou. Foi Pedro, o apóstolo Pedro. Né? Será que eu sou melhor do que o apóstolo Pedro? Não sou. Né? É pela infinita misericórdia do Senhor. Então nós temos que pedir sempre ao Senhor: Senhor, me ajuda, me dá sabedoria, me dá discernimento da tua palavra. Né? Que eu fale pouco, mas que fale acertado, que fale do amor de Deus. Que quando vier as afrontas, que nós venhamos ter força para baixar nossa cabeça e entregar na mão do Senhor. O que eu não posso fazer, o Senhor pode. Mas não lançar a palavra maldita para as pessoas. O que acontece, meus irmãos? Não pensa nós que não tem pessoas que olham para nós doido querendo ver a minha queda, ver sua queda. Pessoas humanas que nem nós. Eles querem ver a nossa queda, não querem ver nós aqui não. Tá? O inimigo usa ele, impulsiona eles até chegar até diante da gente mesmo. Vamos ver até onde vai ser essa fé dele. Por isso, às vezes, nós temos que orar sem cessar, mas orar em vigilância. Ficar vigilante, 24 horas vigilante. A Bíblia fala orar, né? Vigiar primeiro, né? A gente aprende, eu aprendi muito com o pastor Guilherme. Então, eu tenho aprendido muito com os irmãos, né? Porque aqui, graças a Deus, aqui não tem ninguém que quer se apresentar, achar que ser melhor um que o outro. Nós estamos aqui um aprendendo com o outro. Cada dia que passa, meus irmãos, eu aprendo com uma criança dessa aqui. Um louvor que essas crianças vêm aqui adorando o Senhor aqui, eu aprendo com eles. Por quê? Eu aprendo que Jesus falou: aquele que não for igual a criança, jamais vai dar em Deus. Então tem que ser como a criança. Quando a criança está adorando, eles estão aqui, estão pensando nada, a criança não tem maldade. Né? E muitas das vezes eu estou falando do amor de Deus aqui, mas estou com a minha mente cheia de maldade, coração cheio de rapina. Né? Estou limpo por fora, sujo por dentro. A minha mente toda contaminada. Né? Vendo eu estar ajudando meu irmão em oração, né? Ajudando meu irmão em pensamento ligado com o Senhor. O Senhor abençoe meu irmão ali, Senhor. Toma ele em tuas mãos, Senhor. Guarda, segura da força. Às vezes eu estou criticando ele. Estou olhando para ele, sorrindo para ele, mas por dentro eu quero ver a queda dele, quero ver ele, né? Vacilar, errar. É isso que acontece muitas vezes no meio da humanidade. E Deus não quer isso, né? Deus quer de mim
e da igreja dele. Sinceridade. Mais compromisso com o nome do Senhor Jesus Cristo. De Deus, né? De Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Né? Porque Deus, ele é amor, mas também é fogo consumidor. Né? Porque não pensa eu que se eu brincar com Deus eu vou ficar sem o castigo, não vou não, fica assim. Deus castiga, Deus dá o castigo para ele sim. Porque nós somos filhos dele. Os nossos filhos terrestres, quando ele faz algo com nós não gosta, nós damos um castigo para eles, né? Deus também não é diferente comigo, não é diferente com você. Mas só que ele é misericordioso, né? Aí ele nos perdoa a minha falha, meus erros, mas eu só não posso permanecer, né? Permanecer fazendo as mesmas coisas. O Senhor quer de nós, né? Mais benignidade, mais amor com a palavra de Deus. E mais amor com aqueles que estão ao nosso redor. Porque às vezes aqui na igreja eu sou, né? Falo de amor, sorri para o irmão, falo, louvo, adoro o Senhor, mas ali lá fora eu não sou nada disso. Às vezes na minha casa eu não sou nada disso. Às vezes com meus filhos, eu sou aquele burrão, né? Eu estou falando burrão porque é o meu jeito de falar mesmo, vocês me perdoam. Eu gosto de falar, eu gosto de ser eu. Eu não gosto de ficar me inventando, não. Então, às vezes, não sou aquilo. E eu, cada dia, eu venho aprendendo com meus próprios erros. Né? Eu procuro não fazer com as pessoas aquilo que eu não gosto que faça comigo. Né? Então, eu vou tirando dos meus erros, eu vou tirando lição. Eu aprendo. Eu aprendo com meus erros. E às vezes aprendo até com o erro de alguém que eu vejo pessoa fazendo, eu olho e falo assim, não vou fazer aqui não, eu posso canalizar. E eu vou pedir ao Senhor misericórdia. Né? E assim sucessivamente. Né? O dia que nós colocar nossa vida na posição do Senhor e fazer aquilo que Ele nos ordenou, né? Andar de acordo com a sua vontade. Nós não vamos conseguir fazer 100%, porque 100% é só Jesus Cristo. Mas nós dar o último de nós, né? Porque o Senhor deixa nós caminhando, Ele vai deixando, né? Mas é aquilo que nós não conseguimos fazer, Ele vai nos ajuda, Ele consegue, né? Ele faz por mim, faz por você. É assim que o Senhor requer de nós, né? Nós nunca venhamos desistir da caminhada. Nós nunca venhamos, né, deixar que as coisas malignas, os pensamentos, as coisas negativas venham roubar a nossa fé. Porque a função do adversário é roubar a minha fé e matar ela, né? Porque se ele matar a minha fé, já era. Aí eu vou ficar uma pessoa desacreditada, eu não vou acreditar em ninguém. Tudo que vocês falaram, vocês podem falar de Deus, Deus pode estar te usando, que eu vou falar é carne. Deus está usando nada, Ele está falando que sabe da minha vida. Às vezes acontece isso, Deus usa as pessoas para abrir os nossos olhos, e nós queremos continuar com os olhos fechados, né? Então vamos pedir ao Senhor, né, que venha ter misericórdia. Eu peço ao Senhor para mim e pela minha igreja, né, que o Senhor venha ter misericórdia da nossa igreja. Nós venhamos continuar sempre com esse objetivo de andar de acordo com a palavra do Senhor e fazer aquilo que o Senhor nos ordena, né? Fazer uma entrega ao Senhor mesmo, né? Buscar a Deus acima de todas as coisas. Depois as outras coisas Ele acrescenta, né? Ele acrescenta material, Ele acrescenta sua casa, acrescenta até a família, a gente Ele acrescenta, né? Porque hoje eu sou abençoado demais por Deus. Para uma pessoa que para muitos não ia chegar nem aos 30 anos, hoje já tem uma meta que faz 10. Então, para mim é uma data de Deus, eu só tenho que agradecer esse Deus, né? E o mais, meus irmãos, que o Espírito Santo de Deus possa falar melhor em cada coração, né? Que nós possamos continuar nessa pegada. Buscar primeiramente o reino do céu. As outras coisas o Senhor nos acrescenta. Amém. De acordo com o nosso merecimento. Amém? Amém. Que o Senhor possa falar melhor em cada coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Aleluia. Glorificado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé para nós encerrarmos nosso culto. Deus possa continuar capacitando o nosso diácono Isaías e a cada um, né, que tem se disposto a ser instrumento de Deus para falar e pregar a sua palavra. Vamos estar orando, né, com o pastor
tem ensaio. Não deixemos de vir. Coloque-nos em forma de corte e receba a bênção. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre a vida de todo aquele que aguarda ansioso a volta de Jesus. E todos juntos digamos: Amém.